no início do culto, no calendário católico, né? Hoje é chamado de Domingo de Ramos. E essa expressão, Domingo de Ramos, ela faz menção exatamente a esse texto. Porque foi num domingo que Jesus entrou em Jerusalém, na semana da sua crucificação, e há uma sequência de acontecimentos nessa semana, todos eles importantes. E o primeiro é esse. Os irmãos são sabedores? Olhe para mim, acompanhe comigo o meu raciocínio, vai ser importante para você essa introdução. Os irmãos são sabedores que Jesus morava na região da Galileia. Foi ali, nas imediações do Mar da Galileia, onde ele esteve a maior parte da sua vida terrena, inclusive ministerial. Pessoal que gostam da geografia já se situam melhor, mas a região da Galileia, ela fica numa região mais ao norte. Se você colocar no mapa, você vai perceber que ela fica na parte mais acima do território palestino. Jerusalém, ela fica mais ao sul. Jesus ia a Jerusalém todos os anos. Por quê? Porque, como um bom judeu, ele ia a Jerusalém junto com as caravanas que vinham da região da Galileia para prestar ao Senhor as festas tradicionais do judaísmo. Há pelo menos, são 5, mas 3 são mais importantes, das 5 mais importantes festas, 3 se destacam, que era a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecostes. E Jesus ia juntamente com as caravanas para Jerusalém celebrar a festa e voltavam. Então, uma festa como a festa da Páscoa, que era sem dúvida a mais importante, reunia pessoas, irmãos, de tudo quanto era lugar do mundo. Quem lê o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver que por ocasião da festa do Pentecostes, havia ali pelo menos 14 nações diferentes. Judeus vindo de todos os lugares. Isso na festa de Pentecostes. Agora imagina você na festa da Páscoa, que era mais importante ainda. Porém, olhe para mim. No entanto, ou entretanto, né? Os últimos 3 anos da vida de Jesus foi um pouco complicado a ida dele para Jerusalém. Olha para cá. Foi um pouco complicada a ida dele para Jerusalém. Por quê? Porque ele já havia se consolidado como uma liderança espiritual, com uma mensagem claramente oposta à conduta dos fariseus, que eram, e dos saduceus, dos religiosos que regulavam o passo da religião naquela época e viviam de forma contrária àquilo que pregavam. Então Jesus havia denunciado esses homens em suas pregações. Olha para mim. E havia em Jerusalém um complô, havia em Jerusalém uma determinação no coração desses homens para matar Jesus. Eles só esperavam a ocasião oportuna
Então ir para Jerusalém era um risco, tanto que quando Jesus avisou para os discípulos que era necessário ele ir para Jerusalém, eles questionaram. Disseram, não, Senhor. Eles estavam querendo matar o Senhor vai para lá? Jesus disse, eu preciso ir para lá. E ele vem. E esse texto que nós lemos, ele relata a chegada de Jesus em Jerusalém. Volte os olhos para o texto, Mateus 21. O texto diz assim, quando aproximaram de Jerusalém, ele está vindo para Jerusalém, quando ele se aproximou, isso no domingo de manhã, chegaram a Betfagé, que é uma aldeia, uma comunidade, que fica ao pé do Monte das Oliveiras. Possivelmente ele tenha vindo por Jericó, então ele chega em Jerusalém vindo pelo Monte das Oliveiras. Jesus para, ele está vindo com os discípulos, quando ele chega próximo da aldeia, lá está Betfagé, uma aldeia, um povoado. Jesus para com os discípulos, chama 2 deles e diz assim, entrem na vila. Está aí o texto. Vocês vão encontrar uma jumenta amarrada, e ela está com um filhote. Tem um jumento novo, não era tão novo, porque ele já aguentou Jesus em cima, não era esse tão novinho, né? Mas ainda não tinha sido, Tiago, desmamado, né? Ele estava na companhia da mãe, era um jumento novo, 0 quilômetro. E Jesus manda os discípulos ir lá buscar o jumento. Versículo 2. Ide à aldeia que está de frente de vocês, e logo encontrará uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita, e logo os enviará. Falou, eu vou mandar vocês. Tu imagina, irmão, a cena dos discípulos? Falou, rapaz, tomara que alguém não veja, mas se alguém vê a gente pegando essa jumenta. Mas Jesus disse, olha, se alguém reclamar alguma coisa, vocês digam que foi eu que mandei. Está resolvido. Aí eles foram. Olha o versículo 4. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, profeta Zacarias, 9:9 de Zacarias. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso, assentado sobre uma jumenta ou sobre um jumentinho, filho de um animal, sujeito ao jugo. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara. Irmão, aqui é o segredo. Isso aqui é o segredo da vida. Fazendo, irmão Messias, como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. E sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Eu agora fiquei em dúvida se Jesus foi montado no jumento ou na jumenta. Porque o texto está dizendo que eles... o Zacarias está dizendo que o jumentinho não aguentava. O texto está dizendo que os discípulos arriaram os 2. Está dizendo sobre eles, né? E a profecia dizia sobre a jumenta. Se você observar, diz que ele ia montado na jumenta. Eu vou deixar aí para vocês pesquisar esse negócio. Né, Ferreira? Não sei não, viu? Mas Jesus foi. Aí o versículo de número 8. E muitíssima gente, olha, presta atenção, e muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho. Desculpa. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que vinha atrás, a que seguia, clamavam dizendo, Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando eles em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo,
quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe, está escrito, só uma observação, por que havia venda de pombo e havia mesa de cambista no templo? Bom, a mesa de cambista é porque no templo eles só recebiam a oferta na moeda específica deles. E como eu disse, vinham pessoas de diversas nações. Então essas pessoas traziam outras moedas. E havia ali as barracas de câmbio para converter essas moedas. Então o cara vinha da Assíria trazendo uma moeda lá. Ele trocava na moeda específica do templo para oferecer sacrifício ou ofertar no templo com a moeda específica. Então tinha ali fora já os cambistas para fazer essa conversão. Porém, irmãos, os irmãos devem lembrar que aquele templo ele era um templo judaico. E a prática da religião judaica envolvia também o sacrifício de animais. Para cada situação, um animal diferente. Em algumas situações se oferecia pombos. Irmãos, se eu morasse perto de Jerusalém, eu ia vender muito pombo, porque lá em casa, na minha região ali, tem muito pombo. Então, para quem, dependendo da situação, oferecia um pombo, para o sujeito não trazer um pombo, irmão, da Galiléia, dentro de uma caixa, o bicho morrendo no calor. Então, ele trazia só o dinheiro e comprava um pombo lá na porta do templo e oferecia. Sem contar que havia também os esquemas, né? Porque os esquemas, irmãos, são complicados. O cara tinha alguém que vinha trazendo um cordeiro para oferecer no sacrifício, no templo. Mas ele ainda corria o risco de, na hora de ser examinado, o sacerdote dizer que aquele cordeiro tinha defeito, aí não podia. Aí condenava o animal. E aí? Aí já tinha assim uma espécie de esquema, né? Dos sacerdotes com os vendedores de animal. Se o animal não fosse comprado na feira que tinha na frente, o sacerdote condenava lá dentro que era para obrigar o cara a comprar um. Sim. Né? Tinha isso aí. E Jesus sabia dessas coisas. Então Jesus está entrando em Jerusalém e ele vai direto para o templo. Quando ele chega lá que vê essa arrumação, ele fica bem bonzinho. Olha o versículo 13. E disse Jesus... Ele chegou já chicoteando todo mundo, expulsando os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas, saiu virando tudo, soltando os passarinhos, abrindo as gaiolas, bagunça grande. Versículo 13, Jesus diz assim, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a tendes convertido em covil de... Rapaz, a minha casa... Está escrito que essa casa será a casa de adoração, de oração. Vocês estão fazendo aqui um esconderijo de ladrão. Era igual a feira da Parangaba. Gritar show ladrão. Aí o versículo 14 diz assim, e foram ter com ele no templo cegos coxos e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos, presta atenção, e os meninos, ou seja, as crianças, clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, esse cara irado. Aí o versículo 16 diz assim, então disseram, ouves o que essas crianças dizem? Você está ouvindo? Aí Jesus disse, sim, nunca leste que pela boca das crianças, dos meninos, de peito, é que tira o perfeito louvor? E aí Jesus volta para Betânia, onde ele costumava se hospedar, quando ele vinha para a região sul. Ele ficava sempre hospedado lá em Betânia, que era a casa de Lázaro, de Maria,
né, de Marta, eram os familiares, amigos, né? Jesus tinha muita amizade com eles, ele volta para lá. E aqui nós terminamos, irmãos, o primeiro dia da última semana de Jesus. O primeiro dia da última semana de Jesus. Porque na quinta-feira à noite ele é preso, na sexta-feira ele é crucificado, no domingo ele ressuscita. Por isso o domingo de Ramos, ele é sempre antecedendo ao domingo de Páscoa. Tá? Irmãos, essa história é uma história linda, autoexplicativa. Acho que só a leitura que nós fizemos aqui já é um alimento, né? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para 4 coisas que me chamou a atenção aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês. A primeira coisa que chamou a atenção para mim, ou a minha atenção, é a forma como Deus trabalha, assim de maneira convergente e sincronizada, para no tempo certo, Ele dá um jeito de cumprir o que Ele prometeu. Vocês observaram que o texto diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Zacarias, que profetizou cerca de aproximadamente 550 anos antes. Ele começou a profetizar, assim, o ministério profético de Zacarias foi muito curto, ele profetizou entre o ano 520 e 518, foi aproximadamente 2 anos de profecia. Então se você conta aí 520 mais 33 aproximadamente 30, você vai ter aí aproximadamente 550 anos da profecia. Zacarias 9:9, a profecia anunciava, dizendo: ó filha de Sião, anuncia aí para a filha de Sião e diga para ela: eis aí que o teu rei vem aí, humilde, manso, montado num jumentinho ou numa jumenta, né? Animal de carga, sujeito ao jugo. E aí, meus irmãos, quando chega o dia certo, olhe para mim, que eu tenho uma palavra de Deus aqui para você. Quando chega o dia certo, quando chega o tempo determinado, o problema é a gente esperar o tempo certo. O problema é a gente discernir o tempo certo. Na nossa humanidade, a gente fica inquieto, ansioso, querendo ajudar Deus. Não inventa isso, que Abraão tentou fazer isso, deu errado. E a gente fica às vezes aflito, porque o tempo está passando e não vemos nada cooperar no sentido daquilo que Deus prometeu, que a gente aguarda. E às vezes o desespero vem. Mas eu quero consolar o teu coração dizendo para você que Deus, Ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele disse isso para o profeta Jeremias. Ele disse: eu velo pela minha palavra para cumprir. Ele tem um compromisso com a sua palavra. E ainda que as circunstâncias não pareçam favoráveis, ainda que você não esteja vendo nenhum movimento favorável, que os desdobramentos dos fatos, o desenrolar dos fatos não pareça cooperar positivamente no sentido daquilo que você espera em Deus, eu quero assegurar, com base no texto e na autoridade do Espírito Santo, se acalme e espere, porque no tempo de Deus, Deus dá um jeito. Deus faz alguém amarrar a jumenta e sair de perto. E se alguém vê e reclamar, irmão, se alguém vê, diga que foi eu que mandei, eu estou nesse negócio. Aquele cidadão, irmãos, ao que tudo consta, parece que era cedo da manhã. Quem é do interior vai lembrar do que eu estou falando aqui. Eu não sei se alguém já fez isso, irmão, mas pensa num negócio ruim. É você ir procurar, a gente chama lá no interior de caçar, né? Você procurar um jumento de manhã cedo. Eles ficam debaixo das moitas, bem quietinho. Você roda e anda. Alguém já procurou jumento assim? Já, né? Tá ali, o irmão Valdeci já procurou. Irmão, é ruim.
Mas esse cidadão acordou cedo, ele nem sabia para quê, mas ele ficou nessa inquietação. Aí ele foi lá no mato, amarrou essa jumenta, trouxe e botou lá com esse jumentinho, sem saber nem para quê. Mas naquele dia o Senhor disse: acorde cedo, vai buscar a jumenta, bota ali que eu vou precisar dela, meu filho está chegando. Aí os discípulos vão lá, traz a jumenta. Irmãos, havia um trabalhar de Deus, ninguém estava percebendo, mas o dedo de Deus estava movendo, o dedo de Deus estava agindo. Aí você não está vendo, você não está percebendo, você não está vendo nada, mas receba essa palavra: o dedo de Deus está agindo. Nos mínimos detalhes há uma ação convergente e sincronizada de Deus para que a palavra se cumpra, para que a promessa se cumpra. Quem recebe essa palavra, levante a sua mão e diga glória a Deus. Dê só um toque aí na pessoa perto de você e diga para ele: descanse que o dedo de Deus está agindo. A segunda observação que eu quero fazer, que chamou minha atenção, tem a ver com a humildade de Jesus. Irmãos, que lição Jesus nos dá, né? Quem era ele, irmãos? A multidão pergunta lá no versículo 10: quem é este? Irmãos, quem estava entrando em Jerusalém naquele dia? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor do universo. Até o diabo sabia que ele merecia entrar de forma triunfante, porque quando ele estava começando o ministério, o diabo fez uma proposta para ele, disse: olha, entre voando, pula do pináculo do templo, então entra só batendo as asas assim, ó. Tu imagina se Jesus entra em Jerusalém? Irmão, era todo mundo se ajoelhando nos pés dele. Ele poderia simplesmente parar os discípulos e dizer: ele está em cima do Monte das Oliveiras. Ele poderia simplesmente dizer, como ele disse na quinta-feira à noite, na sua crucificação, ele disse: eu poderia pedir meu pai e ele mandar aqui legiões de anjos. Não, ele só pedia um carro de fogo. Papai, manda um carro de fogo aí que eu vou entrar de carro de fogo. Ele teria inventado o carro elétrico lá naquele dia. Ele poderia ter, no mínimo ele poderia ter entrado em um cavalo branco, todo muito arriado, um carro bem decorado, e ele ter entrado lá assim bem estiloso. Não, ele diz assim: eu só quero que seja 0 quilômetro, traga um jumento mesmo. Irmãos, vamos comparar com a gente, irmãos. Jesus, o Rei dos Reis, ele sabia que era o herdeiro do trono de Davi, que era a promessa da salvação de Israel, aquele a quem Israel espera há tanto tempo. Ele poderia simplesmente chegar lá e dizer: cheguei. Mas não, ele humildemente resolve entrar na cidade montado no jumentinho. Que lição Jesus está dando para nós, homens? Irmãos, e a gente às vezes, eu fico meditando nessa palavra e fiquei pensando: meu Deus, puxa vida, quantas pessoas às vezes aparecer na porta da igreja, na porta do trabalho, para os colegas de trabalho, na porta da empresa, às vezes com um carrinho mais novo, aí faz um financiamento tão grande, paga quase 2 para o banco, se estica no juro para poder pegar um carrinho mais bonitinho, só pela vaidade de poder aparecer na porta da igreja, vai tic, tic, né? Aí bota aquela chavezona para ficar balançando assim, né? Aí, tic, tic. Vocês estão prestando atenção como nós somos vaidosos? Como às vezes a gente gosta de chegar e abafar, como a gente gosta de impressionar. Mas nós aprendemos isso com quem, irmãos? Porque o nosso professor não é assim.
Ser cristão é ser um discípulo de Cristo. Nós aprendemos isso com quem? Olha o exemplo de humildade que ele nos dá. Ele entra na cidade montado no jumentinho. Irmãos, nem cela, nem o celote tinha. Os discípulos jogaram só um pedaço de pano em cima. O texto diz que eles botaram um pedaço de pano. Nenhuma esteira, quem é do interior sabe, nenhuma esteira daquelas de feita de pai de bananeira tinha para botar em cima. Era Jesus montado no lombo do jumento, irmão, só coberto com a camisa de Pedro. E quem já andou de jumento sabe, irmão, que você andar de sela já não é bom. Imagine sem sela, você vai lá para trás e o bicho vai, você vai para frente, você pula para trás, daqui a pouco você está lá na frente. E lá está Jesus entrando dentro da cidade. Irmãos, aí a profecia diz: dizei à filha de Sião, eis aí o teu rei vem a ti, manso e humilde, sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal sujeito ao jugo. Você só pode levantar a sua mão para a gente passar adiante e dizer assim: o meu Senhor é manso e humilde. Manso e humilde. Irmãos, vocês entenderam, não entenderam? Não precisa falar mais nada não, os irmãos entenderam. Não, irmão, eu estou com vergonha da minha motinha. Irmão, Jesus tinha essa motinha igual a tua. Jesus entrou de jumento. Seja mais humilde. Eu quero passar, mas não consigo, irmão. Não, mas não é verdade, irmão. Tem gente que sacrifica a família. Vi aquela ideia, do viva o luxo e morra o bucho. Sacrifica a família para fazer uma parcela, para ter um... Você não está entendendo. Hoje não é nem culto da família. A terceira lição que eu quero compartilhar com vocês, já estou terminando, a gente vai já para a celebração da ceia. Ela diz respeito, irmãos, a pelo menos 4 grupos de pessoas que eu percebi aqui no texto. Você está com a Bíblia aberta, você acompanha comigo que eu notei aqui 4 grupos distintos de pessoas e que agem com comportamentos distintos. O primeiro grupo é os discípulos. E qual é o comportamento dos discípulos? Primeiro, eles se mostram obedientes. Jesus disse: olha, vão lá, entre na aldeia e pegue a jumenta e traga. Eles foram e o texto diz que eles fizeram conforme Jesus lhes ordenara. Não mudaram nada. Versículo 6 diz: eles foram lá e fizeram conforme Jesus lhes ordenara. Olhe para mim. É isso que se espera de um discípulo ou não? Que ele faça conforme Jesus lhe ordenou. A segunda ação dos discípulos é a forma, assim, que me chama a atenção, é a forma espontânea. No versículo 7, veja o 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes. Quem foi que mandou eles botar as vestes? Quem foi que mandou eles tirarem as vestes e botar no jumento? Ninguém. Eles fizeram isso espontaneamente. Espontaneamente, eles chegaram com a jumenta. Quando eles viram que Jesus ia montar na jumenta, eles foram lá e colocaram as suas vestes sobre ela. Falou: não, Jesus, você vai montar no osso mesmo. Vamos botar na camisa em cima, botar ao menos um casaco em cima. Veja ainda na continuação do versículo 7. E fizeram-no assentar em cima. Então você percebe na ação dos discípulos que havia da parte deles assim uma liberalidade,
espontaneidade naquilo que eles estavam fazendo. Eles não estavam fazendo isso de forma constrangida, envergonhada. Rapaz, a gente está tudo famoso aqui em Israel. Desde 3 anos que a gente anda com esse homem. Todo mundo sabe quem é a gente. Entrar em Jerusalém, esse homem montado no jumento. Rapaz, Jesus é muito... Não, Jesus, não vai dar certo desse jeito não. Mas não, eles, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma dificuldade, eles preparam o animal para Jesus entrar. Eles estão preparando um ambiente de adoração. O segundo grupo que eu percebo é a multidão, porque o texto diz no versículo 8 que havia uma multidão, e essa multidão, ela jogavam diante dos jumentos as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo chão, que é exatamente os ramos, né? Que por isso se diz domingo de ramos. E a multidão que ia na frente, bem como a que vinha atrás, gritavam: Hosana ao filho de Davi. É uma expressão de júbilo, de adoração. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Veja bem, a impressão que a gente tem em primeiro momento é que essa multidão, ela era uma multidão muito consciente, que estava olhando para Jesus e estava reconhecendo em Jesus o Filho de Deus, o Filho de Davi. Mas não é isso que parece. Quando você vê o versículo 10, diz que houve um grande alvoroço, e a multidão e alguém perguntou: quem é este? Aí o versículo 11 diz que a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Veja, no versículo 8, eles estão lançando flores, as vestes, e dizendo: esse é o Filho de Deus, esse é o Filho de Davi, Hosana nas alturas, bendito que vem no nome do Senhor. Multidão empolgada, olha para mim, a multidão empolgada, esse é o Messias, esse é o Salvador. Quando eles chegam na cidade, que há um alvoroço, alguém pergunta: ei, quem é esse rapaz aí? É Jesus, o profeta, já não é mais o Messias, já não é mais o Salvador, eles já mudaram o tom. Vocês estão percebendo? Essa multidão, ela era tão incerta, que essa multidão que ovacionou Jesus no domingo, gritou: crucifica, na sexta. É a mesma multidão. É a mesma multidão que só estava adorando porque viu os discípulos adorarem, que só colocaram as suas vestes no chão porque viram os discípulos colocarem sobre a jumenta, que só jogaram flores no chão porque foram levados pelo efeito manada. Sabe, irmão, aquela multidão que veio e ele adora porque está todo mundo adorando, ele canta os hinos porque ele está vendo todo mundo cantar, ele faz porque ele está vendo todo mundo fazer, mas ele não tem o mesmo grau de compromisso e de compreensão que tem um discípulo. Você está entendendo isso? Ele não tem o mesmo grau de compromisso, é multidão. Mas eu tenho um terceiro grupo de pessoas, que são os principais dos sacerdotes. Olha o versículo 15. E vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Então nós temos um grupo de discípulos que serve enquanto adora e adora enquanto serve. Nós temos uma multidão que é Maria vai com as outras, que faz porque está todo mundo fazendo, que quando todo mundo levanta a mão ele levanta, quando todo mundo dá glória a Deus ele dá glória a Deus, mas o coração não está comprometido. E nós temos os religiosos, que são os possuídos de inveja, estão cheios de indignação, eles estão revoltados com a situação, procurando uma ocasião para matar Jesus. Percebe que os piores eram os religiosos.
Porque um religioso, longe de Deus, ele é pior do que o não religioso. Mas nós temos um quarto grupo, irmão, que são as crianças. Olha aí as crianças. Porque havia dentro do templo um grupo de crianças, e essas crianças estavam cantando no versículo 15, Hosana ao filho de Davi. Aí eles ficaram indignados por causa das crianças, porque dizer que Jesus era o filho de Davi era reconhecer ele como filho de Deus. Era reconhecer ele como o Messias. E as crianças olhavam para Jesus e diziam: Jesus, Hosana, filho de Davi. E os fariseus olhavam, os escribas, os doutores da lei, os religiosos, os principais dos sacerdotes olhavam para Jesus e diziam: você não está ouvindo o que essas crianças estão falando? Você não vai repreender elas, elas estão te adorando. E Jesus olhou para eles e disse: vocês nunca leram na palavra? Está aí no versículo 16: que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Eu finalizo aqui porque eu passei do horário, dizendo para vocês o seguinte: a banda pode vir para cá? Quem você é no meio desses quatro grupos? Com quem você se identifica? Você é só da multidão? Olhe para mim, enquanto a banda chega, deixe só eles se movimentarem, olhe para mim. Quem é você? Onde você se vê aqui? O que você veio fazer hoje aqui? Você veio aqui com propósito? Você veio aqui porque você tem plena consciência no seu coração que o Jesus que está sendo cultuado aqui nessa noite é de fato o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo? Ou você é um da multidão? Vamos ficar de pé, irmãos? A quarta observação que eu quero fazer, que me chamou a atenção, eu vou deixar para vocês meditarem na semana. Tem a ver com a limpeza que Jesus fez no templo. Não dá mais tempo para pregar, né? Dá para quinta-feira. Mas tem a ver com a limpeza que Jesus fez no templo. Mas vocês já entenderam. Eu só queria que você citasse uma frase para você meditar nela a semana. Vocês dão conta de fazer isso? Você consegue levantar onde as suas mãos aos céus? Eu quero só que você levante as suas mãos ao céu. Não vai dar tempo mais eu explanar nada, mas essa frase vai ajudar você a entender tudo que eu ia dizer. Levante a mão e diga assim comigo: Jesus, foi fraco, vocês podem dizer mais forte, diga: Jesus não suporta irreverência. Vai fazendo da casa de Deus bagunça só até ele chegar. Na hora que ele chegar, meu irmão, se prepare. E tem gente que vai levando a coisa a pagode, vai levando na brincadeira, vai perdendo o respeito. Eu não posso falar que o tempo foi embora, mas vai perdendo o respeito, vai tratando de qualquer jeito. Parece que está na casa dele, parece que está na praça, na casa da mãe Joana, irmão. Tem gente que trata a casa de Deus com tanto desrespeito, com tanta irreverência, que nem no terreiro de macumba se faz isso. Cuidado para Jesus não te pegar. Os irmãos estão gritando aqui, fala mais. Mas o tempo não dá, eu quero orar com vocês. Dá para trazer quinta-feira o restante. Mas você vai ficar meditando sobre isso. Jesus não suporta a irreverência. Irmãos, nós vamos para a leitura da palavra referente à ceia do Senhor. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Eu tinha dito para a Ezê preparar 2, Marcos, mas vai ser você. A Ezê de casa, depois ela canta o outro. Tu vai cantar agora na hora do ofertório, pode ser, né? Na hora do ofertório não, na hora da ceia. Pode ser.
1 de Paulo aos Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, faça isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso é que há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos, irmãos, fazer a oração de consagração pelo pão. O presbítero Nonato vai vir aqui e vai fazer essa oração. Quero trazer algumas orientações aos irmãos. Nós vamos distribuir os kits, o pão e o vinho. Preste atenção. Você vai receber o kit com o pão e o vinho. Espere que nós vamos autorizar você a participar do pão e espere também a autorização para participar do vinho. A outra orientação que eu quero dar diz respeito àqueles que ainda não são batizados nas águas, que de acordo com o que entendemos das Escrituras, a nossa orientação é que vocês ainda não participem da ceia do Senhor. Mas não se sintam constrangidos quanto a isso. Você tem a oportunidade de adorar a Deus nessa noite, e isso já é muito importante. Então logo você tem a oportunidade de ingressar no grupo do discipulado, fazer o seu curso, se batizar e aí depois participar da ceia. Presbítero Nonato. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te glorificamos, pois como é maravilhoso, Senhor, estarmos na tua presença, pois já temos ouvido, Senhor, a tua palavra, aquilo que é tão importante, Senhor, guardarmos em nosso coração, aquilo que tu tem preparado para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade deste banquete espiritual e que estaremos nós participando neste momento. Eu te apresento, Senhor, este pão, a qual o Senhor representará, Senhor, a carne do teu Filho, que foi rasgado por amor à nossa vida. Deus, consagra este pão, que cada um que nessa noite irá participar receba vida, receba virtude, a presença do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Trezentos e um. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, diga, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ex-discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vendo fogo, peixe, pão, e Jesus que os convida a cear viva. Vem cear, o mestre chama, vem cear.
te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que é tudo preparado já. Solte a sua voz e diga: vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá brilhar em santa luz. Vem cear! Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Receber o pão. Falta alguém receber? Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Falta alguém receber o pão, irmãos. Falta aqui a irmã Adriana. A banda já está sendo servida aqui. Todos servidos. Falta o Marcos também aqui. Deus seja louvado para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos esperar os irmãos serem servidos. Pronto? Todos servidos? A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Com muita alegria, com muita reverência, com muito temor, podemos cear, meus irmãos. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
Se há alguma razão para adorar, faça isso agora, irmãos. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Glória a Deus. Queria convidar o presbítero Ricardo para vir aqui fazer a oração de consagração pelo cálice do Senhor. Queria que a igreja ficasse de pé mais uma vez. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Irmão Ricardo, orando pela consagração do... Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, ó Senhor, é com muita reverência, Senhor, e um santo temor e tremor que estamos aqui na Tua presença, Senhor. Ó Senhor, celebrando e lembrando em memória, Senhor, da Tua morte, mas Tu não ficou na cruz, mas ressuscitou. E assim, Senhor, é no Teu nome que consagramos este vinho, Senhor, simbolizando o Teu sangue derramado, a Tua carne rasgada ali na cruz. Ó Senhor, que possamos tomar, ceiar com alegria, em nome de Jesus. Amém. Pode ser, meus irmãos. Celebra o Senhor com alegria. Celebra o Senhor com alegria. Ministério de louvor. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. Quantos irmãos vão passar recolhendo os descartáveis? Jesus é bom e é maravilhoso. Se alegre nele. Se alegre na presença do Senhor. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que conta de ficar de pé para a gente terminar essa noite em adoração ao Senhor. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? Pense nisso. O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos. A mão que segurou o martelo é a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo
entregar a sua vida para Jesus? Alguém para se reconciliar com Deus nessa noite? Eu quero orar pela sua vida. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os travos que feriram. Aonde está a primeira pessoa para se reconciliar com Jesus hoje? Vem aqui, eu quero orar por você. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os travos que feriram seu corpo eram meus e seus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e vem protelando essa decisão, volta para casa hoje. O Pai te chama. Vem, eu quero orar pela sua vida. Você que não é crente ainda, sentiu no seu coração o desejo de servir a Deus. Vem, eu quero orar pela sua vida hoje. Não há ninguém. Então nós vamos agradecer a Deus, irmãos, pela ceia do Senhor. Vamos agradecer a Deus pela ceia. E vamos agradecer a Deus pelo culto. Fazer uma oração só, né? Eu queria convidar o diácono Gomes para vir fazer essa oração. Quarta-feira, irmãos, haverá culto campal na casa do irmão Jean, Rua Oscar Araripe, 822. É 662, né? Desculpa, 662. Não, 622, não? É 662, irmãos. Tá, 662. Irmãos, nós estamos de volta com o coral. Quarta-feira tem ensaio pro coral já. E a irmã Rosângela disse: pastor, se tiver uns homens que quiser vir ajudar no coral, tem necessidade de voz masculina no coral. Então fica aqui o recado, viu, irmão? Você tem aptidão musical e disponibilidade, ajude o coral. Irmão Gomes, por favor. Ele vai orar a Deus, agradecendo a Deus pelo culto. Quantos acham que valeu a pena estar aqui nesta noite, irmãos? Toda honra, toda glória seja dado ao nome santo e precioso de Jesus. Eu vos saudava da igreja da paz do Senhor. Amém? Irmãos, eu quero que a igreja ore por mim, pela minha família, pela minha esposa, que provavelmente, eu não sei, está no plano de Deus, né? Ser feita a sua vontade, pastor. Eu estou vindo de Messejana para cá, para Jerusalém. Eu tenho uma casa aqui em Jerusalém. Passei 20 anos para Jerusalém, pastor Diógenes, conhecidíssimo aqui, pastor Diógenes. E estou retornando novamente para cá. E Deus me deu 2 igrejas para mim congregar. Em Jerusalém e Bom Jardim. Eu conheci há muitos anos ele aqui, o Modeni. Alguns irmãos, irmão Netinho, passou 20 anos também em Jerusalém. Esse amado aí, delegado filho do irmão Alcion, grande amigo meu. E a igreja ora por mim, se for da vontade de Deus. Passei também tempo também no coral de Jerusalém. Sou um levita da casa do Senhor, certo? Louvo ao Senhor. Deus me escolheu há 27 anos atrás. Eu sempre digo 2 coisas que eu sei fazer com perfeição: é vender medicamentos, que trabalha 40 anos com medicamentos, e louvar ao Senhor. Amém? Quem precisa das vossas orações? Eu e toda a minha família. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, estamos aqui na tua presença mais uma vez para louvarmos, bendizermos o teu santo nome, Senhor, e te agradecer por mais essa noite, onde tua presença foi fundamental em nossos corações. Continua nos abençoando, Pai, poderosamente, todos os membros da tua casa, Senhor. Nos despede, Pai, para nossos lares, nos dando, Senhor, um fim de semana na tua presença, que nós possamos cada dia mais permanecer fiéis a ti, Senhor. Deus, muito obrigado. Receba, Senhor Deus, a minha oração,
em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Quem crê, diga amém. Irmão, vamos ajudar ele em oração. Levante assim a sua mão para receber a bênção final. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo seja com todos vocês, meus irmãos, e todos com alegria e fé digam amém. Tenha uma ótima semana.